Olá! Nessa videoaula de hoje, nós faremos uma recapitulação do que vem a ser um ângulo, as medidas, propriedades, a partir da solução de exemplos e exercícios. Bom, vamos lá, recapitulando rapidinho, o que seria um ângulo, né? Então nós vimos ali que essa região que está entre os segmentos, aqui é o que a gente chama de ângulo, né? Esses dois segmentos aqui que estão definidos, mas dessa região é que a gente chama de ângulo. E podemos expressar esse ângulo a partir, né, da classificação que fazemos do que seria um ângulo reto, um agudo e obtuso. Então, pensando aí num ângulo de 90 graus, né, o que seria um ângulo reto? É o próprio ângulo de 90 graus, aquele que mede 90 graus. O agudo é aquele ângulo que tem medida inferior e o obtuso, medida superior a 90 graus. Nós vimos também que são ângulos complementares e suplementares. Na aula passada nós tínhamos essa observação, aqui estão os apontamentos que nós vimos, e deixamos um exemplo, que vamos fazer a resolução dele agora. Né? O exemplo diz o seguinte: a soma de dois ângulos adjacentes é 120 graus. Calcule a medida de cada ângulo, sabendo que a medida de um deles é o triplo da medida do outro, menos 40 graus. Então, veja bem, como é que nós pensamos aqui na organização para a resolução da questão? Vamos denominar como x e y os ângulos que nós tentamos identificar aqui para poder fazer o cálculo. Na sequência, organizamos um sistema com as equações, dizendo que a soma entre x mais y é igual a 120 graus, chamamos de equação 1, e x igual a 3y menos 40, que é a equação 2. Tá? Esse método de resolução de sistema, tá, é um método que pode ser usado, né? A gente usa, porque a gente vai usar algumas vezes nas nossas aulas. Também poderia se montar cada uma das equações separadamente e pensar numa composição de uma terceira expressão matemática a partir dessas duas. Basicamente seria a solução do que a gente está propondo como o sistema, ou seja, evitaria-se essa montagem, né, do que a gente chama de sistema. É uma montagem importante, sim, porque ela mostra que há uma relação de interdependência entre as equações. Tá? Porém, ela não é sempre necessária. Esse não é um encaminhamento sempre necessário. Voltemos ao exercício. Ao substituir 2 em 1, o que nós temos? Nós temos 3y menos 40 mais y igual a 120. Então, foi feita aqui a troca do 3y menos 40 na posição em que está a incógnita x, e temos agora uma nova equação escrita na incógnita y. Muito bem. Resolvendo a equação do primeiro grau, nós temos 4y igual a 120 mais 40, y igual a 160 sobre 4, y igual a 40 graus, que era uma das respostas que nós tínhamos apontado lá na videoaula anterior. Na sequência, voltamos à segunda equação e substituímos y igual a 40 e temos x igual a 3 vezes 40 menos 40, x igual a 80. Então percebam, né, voltando aqui no sistema, que 80 mais 40 é exatamente 120 graus e que 3 vezes y, que é 40, menos 40, dá exatamente a medida de x, que seria 80. Vamos adiante? Então a resposta aqui, os dois ângulos medem 40 e 80. Vamos seguir aqui. Então, como eu disse, né, nós vamos fazer uma aula com resolução de alguns exemplos para poder confirmar um pouquinho aquilo que nós vimos na parte mais teórica da videoaula anterior. Vamos lá. Dado um ângulo de medida x, pede-se expressar o seu complemento. Então, a primeira parte desses nossos exercícios aqui, é importante que você perceba a necessidade de se dar nomes, usar letras para poder identificar esses termos que nós desconhecemos. Bem? Então, o primeiro diz lá, ó, o seu complemento, como é que nós podemos escrever um complemento de um ângulo de medida x? Então, o ângulo já está sendo denominado como x, né? Então, aqui nós optamos por nomear y como o ângulo complementar de x e, para fins didáticos, escrever em linguagem matemática
usando a notação de uma função na qual x é a variável independente e y a variável dependente. Então, logo nós escrevemos y como uma função, né? Y dependendo de 90 menos x, ou assumindo f de x igual a y, nós escrevemos f de x igual a 90 menos x. Então, veja, essa é uma forma de expressar que eu estou identificando aqui, né? Passando aqui o cursor, que a gente chama de função, mas eu poderia deixar simplesmente com a primeira notação y em função de x. Que também seria aqui uma função, mas representada de uma forma diferente, né? Trocando o y aqui por f de x, escrevemos assim, ou dessa outra forma, tá? O item B pede para você representar o suplemento do ângulo. Então, veja lá, como é que nós representamos o suplemento? Suplemento, suplementar, é aquele ângulo que vai compor os 180 graus, correto? Então, o que nós temos? Seja z o ângulo suplementar de x, em linguagem matemática escrevemos z igual a 180 menos x, ou fazendo z igual a s de x, ou seja, s de x está em função de z, nós escrevemos s de x igual a 180 menos x. Então, essa é uma outra forma, como nós vimos no primeiro exemplo, de nos expressarmos aqui essa questão dos ângulos que são suplementares entre si. Item C. O dobro do complemento do ângulo x. Então, veja, complemento seria a medida que dá ali a referência para se ter 90 graus. Então, como é que nós vamos compor o suplemento? Resolução. Seja D o dobro do complemento de x, então eu estou atribuindo aqui a expressão dobro do complemento chamando de D. Em linguagem matemática nós escrevemos D é igual a 2 vezes 90 menos x. 90 seria o complemento desse ângulo x. Ou poderíamos dizer então D de x, ou seja, D, né, que é o dobro, em função do x igual a 180 menos x. Tá bem? A quinta parte do suplemento. Como é que nós representamos a quinta parte? Seja que a quinta parte do suplemento de x, e no item B, z igual a 180 menos x, quer dizer, 180 menos x representa que z é o suplemento, ou o ângulo suplementar a x, então nós podemos expressar da seguinte forma: 1 sobre 5, que é 1/5 desse suplemento, 180 menos x. Ou, fazendo o q igual a t de x, escrevemos t de x igual a 1/5, que multiplica 180 menos x. Vamos ao outro exemplo? Na figura, que eu vou passar a representar agora, na figura o ângulo x mede a sexta parte do ângulo y, mais a metade do ângulo z. Calcule o ângulo y. Então veja, parece que é um problema um pouco mais enigmático, né? Informações um pouco mais truncadas. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai tentar fazer o que Pauli sugeria, que seria analisar os problemas parte por parte. Né? Então, vamos olhar primeiramente o desenho. Você percebe aqui que tem duas retas que se cruzam, né? Que há entre essas retas ângulos. Então, por exemplo, aqui x e z seriam ângulos opostos pelo vértice. Né? Porém, nós temos aqui também a condição de estabelecer uma relação entre x e y, dizendo que x mais y seria 180 graus, eu dou meia volta aqui, ó. Ou também poderia fazer aqui dessa meia volta aqui, x mais z igual a 180. Então, são algumas conclusões que eu posso tirar, algumas identificações que eu faço a partir da análise desse desenho. Tá bem? Isso reforça a primeira etapa, que seria a construção, né, de uma resolução para a questão. Então, vamos lá. Note que x e z são ângulos opostos pelo vértice, logo, z tem a mesma medida de x. Então, organizando um sistema, o que nós temos? Nós temos x igual a y sobre z, mais z sobre 2. Contudo, x vai ser igual a y sobre 6, mais x sobre 2. Desse modo, 6x menos 3x é igual a y. Nós temos 3x igual a y, x igual a y sobre 3, ou seja, x vale 1/3 de y. Na outra equação, nós temos y igual a 180 menos x.
Então veja, por que nós estamos escrevendo aqui y igual a 180 menos x? Porque olhando essa construção aqui, nós identificamos, né, que essa meia volta aqui daria um ângulo de 180 graus. Vamos à resolução? Trocando a primeira na segunda, nós temos y igual a menos y sobre 3, né? Fazemos a troca aqui da incógnita ou da variável x, melhor dizendo. Nós temos 3y mais y igual a 540, consequentemente 540 dividido por 4, y igual a 135 graus. Resposta, a medida do ângulo y é 135 graus. 3. Calcule a medida do ângulo que vale o dobro de seu complemento. Então, nós temos que lembrar o que é o complemento, né? E temos que fazer essa construção dessa frase em linguagem matemática. Vejamos. Resolução. Se x é o ângulo e y o seu complemento, nós vamos escrever então que y será igual a 90 menos x. X igual a 2 vezes o y, né? Compondo aqui a equação 2, a primeira, recapitulando, seria y igual a 90 menos x. E vamos fazer a troca da primeira na segunda. Então veja, trocando a primeira na segunda, nós vamos ter a seguinte representação, colocando aqui, ó, no lugar do y, essa expressão y igual a 90 menos x. Então, trocando a primeira na segunda, nós temos 2 vezes 90 menos x, x igual a 180 menos 2 vezes o x, e aí nós passamos esse 2x aqui para o primeiro membro, né, resolvendo essa equação. Quer dizer, na verdade, aqui a gente diz sempre passar para o primeiro membro, na verdade, nós estamos aqui numa relação de equivalência, né, então fazemos aqui a transição desse menos 2x para mais 2x, esse primeiro membro, e temos então 3x. Consequentemente, nós teremos x igual a 180 dividido por 3, x igual a 60 graus e resolvemos a questão. Bem? A próxima questão, ela traz para a gente aqui o pedido de que se calcule a medida do ângulo x, sabendo que ao subtrair sua medida do seu suplemento, o resultado é 120 graus. Né? Ele é um exercício, já aparentemente, já comentamos ali anteriormente quando trabalhávamos a questão dos ângulos, mas vamos dar uma solução um pouco mais específica aqui. Se x é o ângulo e y o seu suplemento, nós podemos escrever que y menos x é igual a 120 graus e por escolha, né, que é uma opção mesmo, nós vamos deixar o y em função do x, isolar o y nessa expressão. Daí, né, nós temos na primeira y igual a 120 mais x, e fazendo essa igualdade, né, já que y igual a 120x e y igual a 180 menos x, nós teremos a possibilidade de encontrar o valor para x, que será igual a 30. Então perceba que nós igualamos aqui, usamos um encaminhamento um pouco diferente, né? Nós vamos fazer aqui a igualdade já pelas pontas, digamos assim, já que nós temos y igual a 180 e nós temos também y igual a 120 mais x, e assim identificamos o valor para x. Correto? Deve-se observar que a questão pede somente o valor para o ângulo x. Assim, a resposta é 30 graus. Né? Você pode recriar essa questão, reorganizá-la, pedir também o valor para y. Né? Bastaria agora pegar o valor que você encontrou para x, substituir numa das duas expressões que eu encontrei aqui. Veja, diferentemente do que a gente vinha fazendo, como eu havia dito no começo, nós não montamos um sistema, nós organizamos aqui equações e fomos fazendo as substituições dessas equações. Né? Então, consequentemente, chegamos ao resultado que seria os 30 graus aqui na medida para x. Questão 5. A razão entre dois ângulos suplementares é 2/7. Veja, essa é uma questão importante. Eu gostaria de chamar a atenção para a expressão que a gente vai começar a usar aqui, que é a razão. Né? Ela vai ser bastante explorada depois quando nós trabalharmos com razões trigonométricas, relações trigonométricas. E já antecipando o que eu vou dizer mais adiante, a razão é o quociente que eu estabeleço entre duas grandezas. No nosso caso aqui seriam as medidas desses ângulos. Né? Então eu tenho que a razão entre dois ângulos suplementares é 2/7, calcule o complemento do menor. Então a primeira ideia que eu tenho que ter aqui é como é que eu vou encontrar esse menor.
né? Esse ângulo que tem a menor medida, tá bem? Então, vou fazer aqui uma construção, levando em consideração, agora para mudar um pouquinho, A e B como os ângulos em questão, e tomando como referência que o A é menor que B. Veja, essa é uma condição que eu estabeleci. Poderia estabelecer uma condição diferente, né? Obviamente, se eu estou estabelecendo a condição de que A é menor que B, o A é o ângulo para o qual eu quero buscar o complemento, né? Que é o que o exercício pede, tá bem? Então, nós temos uma primeira equação, A dividido por B é igual a 2/7. Nós poderíamos fazer aqui o produto dos extremos pelos meios, né? E encontrar aqui uma relação para A e B, mas nós vamos para a segunda equação. A segunda equação diz assim, ó, A é igual a 180 menos B, já que A é o suplemento de B, né? Da primeira equação, nós temos A sobre B igual a 2/7, e aí eu vou fazer essa multiplicação em cruz que eu havia sugerido aqui no início, que seria 7A igual a 2B, portanto, B igual a 7A sobre 2. E substituindo na segunda, nós temos A igual a 180 menos 7A sobre 2, 2A mais 7 igual a 360, 9A, que seria o resultado de 2A mais 7, é igual a 360, A vai ser igual a 360 dividido por 9, portanto, A igual a 40 graus. Tá bem? Voltando aqui, seguindo adiante, temos então que B é igual a 7A sobre 2, B vai ser igual a 140, quer dizer, se A vale 40, 7 vezes 40 dividido por 2, nós temos 40 dividido por 2, para ficar mais fácil, 20 vezes 7, né? 140, tá bem? Então, de fato, nós temos o A menor que o B, o A medindo 40 e o B 140. Mas veja, a questão pede o complemento do menor. Então, se ele mede 40, o que nós concluímos aqui? Ó? Calculando o complemento do menor, no caso, o A, nós temos 90 menos 40, x igual a 50. Tá bem? Então, eu quero dizer para você que a resposta correta aqui, né? Calcule o complemento do menor, o complemento é 50 graus. Tá bem? Vamos ver algumas dicas que a gente vai deixar aqui para que você construa aulas e não tenha dificuldades até para desenvolver os temas que a gente vai trabalhar. Primeiro, procure sempre que possível explorar múltiplos registros de representação, como nós fizemos. Alguns eu resolvi por equação, por função, comecei analisando o desenho, né? Ofereça para os teus alunos essa possibilidade, né? Um registro gráfico, escrito, a representação algébrica, o uso da linguagem matemática. Essas são representações que são importantes serem tratadas, principalmente com geometria, né? Ou nas aulas de geometria, melhor dizendo, de diversas formas. Mostre, quando possível, que há uma relação entre os construtos que nós vemos. Por exemplo, a noção de função, de equação, né? Veja, indique para o teu aluno que há sempre uma relação entre essas construções matemáticas que nós fazemos nas aulas. E por último, incentive os estudantes a resolver o problema, né? Imaginarem explicações, os procedimentos que usaram, tá? Pensando, por exemplo, que eles estivessem ao celular com um amigo e tivesse que fazer o registro, explicar para o amigo como resolver a questão. Né? Esse é um exercício bastante interessante, obviamente que não vai deixar o aluno usar o celular na sala de aula, não é isso. Mas seria interessante você propor que ele indicasse, escrevesse qual é o procedimento que ele usou. Tá? Esse registro ele é muito importante nas aulas de matemática. Eu considero importantíssimo, aliás, né? Fazer uma reflexão, principalmente nos procedimentos utilizados, né? Nos encaminhamentos dados e propriamente na solução que se encontrou. Tá? Isso é uma parte que a gente vai chamar mais adiante do ensino um pouco mais crítico, né? Para matemática, para geometria, para qualquer área do conhecimento. Bem? Bom, na próxima videoaula, o que nós vamos explorar? Nós vamos explorar os triângulos. Bem, vamos ver ali Teorema de Pitágoras, Teorema de Tales, as relações que nós estabelecemos entre os triângulos. Bem, isso será uma aula propriamente dita com foco no entendimento, resolução dos triângulos. Ok? Até lá.
Thank you.